Olha, pessoal, a declaração surpreendente, só que não do ministro de Relações Institucionais do governo Lula, o senhor Alexandre Padilha. Olha o que ele falou a respeito do seu chefe. Nas palavras dele aqui, Lula dá prioridade a medidas que aumentam a arrecadação, né? Ou seja, ele está dizendo basicamente o que todos nós já sabíamos, que o Lula quer nos roubar cada vez mais, né? Só que ele não para apenas nesse ponto aí de ficar defendendo que o Lula está fazendo o correto, querendo roubar, assaltar mais a população, com mais impostos, com uma carga tributária maior e novos impostos em absolutamente tudo, né? Ele diz o seguinte aqui, que quem apostar na falta de sintonia entre Lula e Haddad vai perder dinheiro, né? Quando alguém do gabinete ministerial do Lula, principalmente das relações institucionais, precisa vir a público para fazer esse tipo de afirmação aqui, é porque o caldo realmente está entornando nos bastidores, né? Vamos dar uma olhada nessa história, nessa afirmação do senhor Alexandre Padilha, ver quais são as possíveis repercussões disso que ele está falando e também tentar entender como está a relação entre Lula e o seu ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, ele fez aqui recentemente uma fala, né, numa reunião aqui que acontece mais ou menos no contexto da coletiva de imprensa do Fernando Haddad e tudo mais. É óbvio que isso aí causou um mal-estar entre a base ministerial, as falas do Lula na sexta passada aí, e também o fato de que muita gente do PT foi em socorro do Lula e não em socorro do seu governo, do seu gabinete ministerial, o que acaba enfraquecendo, de certa forma, a governabilidade do Lula também, né? Aí o senhor Alexandre Padilha aqui, o passador de pano mor da República, né? Tem foto dele aqui, tem aqui, ó. Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, que basicamente é um cargo que não serve para absolutamente nada sério, é daqueles cargos criados para ocupar vaga para gente que apoiou o Lula, gente da base governista e tudo mais, mas é um cargo que serve ali para fazer a articulação do governo, né? Então, o que ele afirmou aqui? O Alexandre Padilha esteve em uma reunião do Lula com auxiliares, inclusive com o próprio Fernando Haddad, né? Parece que a reunião contou aqui com a Simone Tebet, a Miriam Belchior também, que é a secretária executiva da Casa Civil aí. Então, supostamente, o tema das metas fiscais não foi abordado nessa reunião, mas a gente sabe que foi sim, só não quiseram dar publicidade para essa história, tanto que, conforme eu falei, essa reuniãozinha vem no contexto daquela muito bem ensaiada coletiva de imprensa do Fernando Haddad, sobre a qual eu já falei aqui em outro vídeo, depois você dá uma olhada aqui no canal se você ainda não ouviu, né? Mas aqui, de acordo com o ministro, o foco do governo está na aprovação de projetos que tratam do aumento da arrecadação e existem vários projetos do tipo parados lá no Congresso Nacional em algum grau ali de tramitação. Tem uns que têm chance real de serem aprovados ainda este ano, mas a maioria certamente vai ficar para 2024. O grande problema é que o governo Lula contava com a aprovação desses projetos para fechar o seu orçamento apresentado para o próprio Congresso Nacional, para fechar as contas bonitinhas ali, aquela arte de eludibriar os números para enganar os trouxas, né? Então, o governo contava com isso para fazer um resultado mais positivo para o ano que vem. Esses planos, ao que parece, foram frustrados e isso é terrível para o governo Lula, né? Então, na terça-feira, ou seja, no dia que esse vídeo vai ser publicado, estou gravando isso na segunda à noite, né? Então, em algum momento desta terça-feira, dia que provavelmente você estará assistindo este vídeo aí, vai ser feito um pedido diretamente aos líderes do Congresso em uma reunião, né? Então, os líderes vão se reunir com alguns ministros aí para tratar de temas da agenda econômica, que conforme o Alexandre Padilha disse aqui, né, essa aprovação de medidas pode ampliar a arrecadação e fazer justiça tributária. Agora que o grande projeto do Lula para o Brasil é arrecadar mais impostos, ou seja, roubar mais a população, todo mundo já sabia, né? Qual é a novidade nesse caso?
Lula não tem um projeto de governo, ele tem um projeto de roubar o povo brasileiro cada vez mais para bancar os seus luxos, os luxos da Janja, aquele monte de viagem para o exterior. Não tenha dúvidas, Lula estaria viajando se ele pudesse, é porque ele está operado, ele não pode ficar saindo. Mas senão ele estava batendo perna por aí, fazendo comprinhas na Europa, coisas do tipo aí também. Móveis do Palácio da Alvorada, móveis luxuosos e tudo mais. É um monte de ministérios que o Lula precisa abastecer com cargos e com dinheiro, estatais também. Ele precisa emprestar dinheiro para o Sérgio Massa ganhar o segundo turno na Argentina e um monte de outras coisas que não dizem respeito ao progresso do Brasil, mas que são os grandes interesses reais do Lula nessa história, né? Não tem interesse em governar, tem interesse em se servir do povo brasileiro. E aí, de acordo com o Alexandre Padilha, né, ele disse que o governo pretende votar nessa semana projetos na Câmara e no Senado, né? Então, vai ser pedido aí para os deputados, o pedido é para que eles deem aval ao texto que trata de debêntures de infraestrutura, e aos senadores o pedido é acelerar e votar a proposta que trata da regulamentação de apostas esportivas, que isso aí já está bem avançado. Infelizmente vai rolar, não tenha dúvidas, né, que as apostinhas online ali vão ser taxadas com certeza, isso não vai escapar, infelizmente, né? E a grande fala dele mesmo, para tentar colocar panos quentes na situação, tentar apaziguar os ânimos acirrados que certamente estão na base governamental, nos bastidores do gabinete ministerial do Lula, ele afirmou o seguinte, né, que Lula e Haddad estão em perfeita sintonia e quem quiser apostar contra isso vai perder dinheiro, né? Olha só o que ele disse, citarei o senhor Alexandre Padilha ipsis literis, né? Quem especular que não existe sintonia entre o presidente Lula e a política econômica conduzida pelo ministro Fernando Haddad, quem especular financeiramente vai perder dinheiro de novo como perdeu no primeiro semestre. E quem especular politicamente vai errar de novo como errou no primeiro semestre, né? Primeiro de tudo, que é evidente que não existe sintonia entre o Lula e o Fernando Haddad, porque o Fernando Haddad falou uma coisa, o Lula falou outra totalmente diferente. Dois discursos que são inconciliáveis, são mutuamente excludentes. Não tem como defender meta zero ao mesmo tempo e defender uma meta diferente de zero, né? Não dá para fazer as duas coisas em simultâneo. Um dos dois está mentindo ou os dois estão buscando objetivos que não podem ser alcançados juntos, né? Cada um aí está caminhando para um lado diferente. Mas o senhor Alexandre Padilha bate nessa tecla. Quem acreditar nisso, quem for nessa opinião aí, vai perder dinheiro. E de quem que a gente lembra quando nós ouvimos esse tipo de afirmação com base em alguém, vindo de alguém da base do governo, ministro ou alguma coisa do tipo, né? Se você acompanha assuntos políticos há algum tempo, já tem um pouco mais de idade, certamente você vai se lembrar do senhor Guido Mantega, né? Possível aí, infelizmente, né? É uma possibilidade real, presidente da Vale. Já pensou que tragédia, né? Mas ele foi ministro da Fazenda durante muito tempo no governo da Dilma e ele é o responsável, né? O criminoso intelectual pela crise econômica que o Brasil passou durante o período da Dilma Rousseff. Ele começou, aliás, no governo Lula, continuou fazendo das suas durante vários anos à frente da pasta da Fazenda lá do governo PT, de governos petistas sucessivos. E ele disse o seguinte lá atrás, em 2014, né? Quem apostar na alta do dólar pode quebrar a cara, né? Você se lembra, até o pessoal da Empíricos, na época, recomendou apostar contra o dólar e ganhou do governo nessa brincadeira, né? Então, quando tem ministro falando isso aqui, fazendo esse tipo de afirmação, né? Quem acreditar nisso vai perder dinheiro, vai quebrar a cara, vai se dar mal. Pois é, nós já sabemos bem para onde que a coisa caminha, tipicamente é porque o problema está realmente alto, a água está batendo na bunda do pessoal do governo, e eles precisam de alguma forma fazer o mercado acreditar que a coisa não está tão ruim assim. Infelizmente, e provavelmente, ela está muito ruim. Então é óbvio que do ponto de vista econômico, para a condução econômica de um país, essa briga entre um presidente e o ministro da Fazenda é uma coisa
terrível, né? Que o ministro da Fazenda não vai conseguir fazer tudo o que ele quer, isso é um fato, né? O Paulo Guedes, por exemplo, né, no governo anterior, não conseguiu fazer tudo o que ele queria. Se dependesse dele, teria tido muito mais privatizações, muito mais cortes de gastos e tudo mais. O presidente da República meio que tem que conciliar os interesses diversos do seu gabinete ministerial, mas o fato é que o ministro da Fazenda fortalecido costuma ser bom para a economia do país, né? Lembre-se que o Plano Real surge com um ministro da Fazenda muito forte, que era o Fernando Henrique Cardoso, na época do governo do Itamar Franco, né? E também o Bolsonaro, com o Paulo Guedes, dava-se bastante liberdade para o ministro, que era da economia na época, não da Fazenda, mas um cargo similar aí. Paulo Guedes fez muita coisa com autonomia, permaneceu o governo todo do Bolsonaro agindo assim com bastante dignidade, eu diria, e o resultado final foi muito positivo. Então essa briga de bastidores entre o Lula e o Fernando Haddad, e que é tão evidente que acaba extrapolando os limites das reuniões ministeriais, aparecendo publicamente nas coletivas de imprensa, nas entrevistas e tudo mais, isso é péssimo para a economia do país, pode ter certeza, porque dá um recado ruim para o mercado, os investidores ficam receosos do futuro econômico e, na prática, as medidas tomadas pelo governo tendem a ser as mais desastrosas possíveis, porque elas sequer levam em conta aspectos econômicos, elas vão muito mais por interesses de outras bases de apoio, de outros ministérios, e não levando em conta a questão da viabilidade econômica de tais medidas. Infelizmente, por conta desse cenário aí, certamente teremos uma questão econômica, um futuro econômico bastante preocupante nos próximos meses e anos, não tenha dúvidas disso. Não acredite no senhor Alexandre Padilha, portanto. Existe sim um problema, uma falta de sintonia, para dizer o mínimo, entre Lula e Fernando Haddad. Infelizmente, todos nós vamos pagar o preço dessa falta de sintonia entre o presidente da República e o ministro da Fazenda. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.